Porque dentro do vocabulário espírita, se é desencarnado, é espírito. Bom, se ele encarnou, assumiu um corpo físico, nós vamos tratá-lo de alma. Quando Kardec coloca os estados de emancipação da alma, então já na definição, o que nós podemos entender? Que são estados, que aquela individualidade que está presa a um corpo, ela consegue se emancipar desse corpo, ter uma relativa liberdade deste corpo. Liberdade total é a morte. Quando a pessoa morre, o corpo físico morre, todos os laços que unem a alma ao corpo são desfeitos. Às vezes demora mais, às vezes demora menos. Para boa gente demora um bom tempo, porque a pessoa é muito presa ao corpo físico. A vida da maioria das pessoas é muito material. Então não há uma ruptura brusca dos laços que nos unem ao nosso corpo. É como se fosse um nó. A gente vai tentando desfazer esse nó. Quanto mais complicado o nó, mais tempo demora. Isso é a liberdade plena, é a morte do corpo, o espírito sai do corpo. Ok. Mas e quando o espírito ainda está com esses laços vinculados ao corpo físico? Ele goza de estado de relativa liberdade. Então ele pode se emancipar da prisão do nosso corpo. E também cada pessoa vai ter uma relação muito própria com o seu psiquismo e com a sua fisiologia. Alguns vão ter mais facilidade de ter esse laço mais flexível, outros vão ficar muito vinculados ao seu corpo. Aqueles que têm uma flexibilidade maior, nós chamamos de sensitivos e também nós podemos chamá-los de médiums. Sensitivo, se essa pessoa, só para facilitar o nosso entendimento, se essa pessoa consegue ter uma percepção que foge aos sentidos físicos, então ela consegue apreender informações que não vão chegar pelos olhos, não vão chegar pelos ouvidos, não vai chegar pelo tato da pele, não vai chegar pelo olfato, vai chegar por uma via que é a via da própria alma. Então essa pessoa sente coisas que as outras pessoas, via de regra, não vão sentir. Mas é da sua própria alma. No caso da sensibilidade mediúnica, aí há um diferencial. As informações que são passadas não é do seu espírito, da sua alma. São informações passadas por espíritos de pessoas, né, como a definição que nós usamos, pessoas que já morreram. Lembrando, espírito é quem já morreu. Então, a pessoa que tem sensibilidade para ouvir os chamados mortos é a pessoa que tem sensibilidade mediúnica. Mas todos nós, em um grau maior ou menor, sendo espíritos no corpo, todos nós também temos um pezinho no mundo espiritual. Tem um horário, uma ocasião, que nós adentramos quase que diariamente nessa esfera espírita. É quando o corpo dorme. Quando o corpo vai cessando as suas atividades, o espírito, desculpem, o termo técnico, né, seria mais apropriado chamar de alma. A alma, ela começa a ter os laços vinculados ao corpo mais flexibilizados
E com isso, ela vai acessando essa outra esfera de realidade. Em compensação, o corpo vai sofrendo um colapso natural. É muito interessante, por exemplo, a imagem que quase todos nós, acredito que todos, né, já passamos em alguma ocasião da vida, de estarmos lendo um livro, estarmos vendo um filme e, de repente, a gente começa a sentir a cabeça pendendo e parece que nós nos desligamos da realidade. Passam-se minutos ou passam-se horas, aí a gente olha, a televisão já está com outro programa. Aquele filme que nós estávamos assistindo já terminou, já começou uma outra programação quando nós acordamos. Ou nós acordamos com um livro caído do lado do sofá, ou da poltrona, ou no nosso corpo. Aquele livro que nós estávamos segurando, ele simplesmente, nós nem percebemos aonde nós paramos a leitura, em que momento aquele livro caiu. Nesse momento, o corpo ele começa a refazer as suas energias. E nesse processo de refazimento dessas energias, é muito importante que também a nossa alma descanse. Porque se a nossa alma fica em atividade constante, ela aí sim, ela sobrecarrega o nosso corpo e pode gerar um colapso. Já tem estudos que são estudos bastante conhecidos daquilo que acontece com o ser humano quando ele fica privado do sono. Dizem que é uma das piores torturas que uma pessoa pode sofrer. Eu, particularmente, não tenho filhos, então eu não sei o que é acordar com a criança chorando. Mas de pessoas que me narram essa experiência, quando você começa a dormir, que o bebê está entrando no sono, aí ele desperta. Então é uma tortura mesmo, porque você tem que trabalhar no outro dia e o bebê fica dormindo em casa. É injusto, mas é a vida como ela é. Né? Isso dura alguns anos. Para quem é pai e mãe de primeira viagem, né? Alguns anos. Então o sono vai ficando privado. O corpo precisa descansar. Para Kardec, quando nós lemos os seus livros, a gente percebe que há uma ideia de que, bom, o corpo dorme, o espírito está em atividade. Mas as obras que vieram após Kardec nos mostram que não é tão comum, como se pensava no século XIX, do corpo dormir e a alma estar numa atividade consciente. Atividade a alma vai estar. A questão é uma atividade consciente ou todos aqueles arquivos do nosso dia, eles vão ser expostos no momento em que o corpo dorme. E aí, posterior a Kardec, nós temos os estudos do consciente, do subconsciente e do inconsciente. A alma está ali, ela não saiu do corpo, ela não foi projetada para fora do corpo, ou ela não se projetou para fora do corpo, mas a mente assume todos aqueles acúmulos de informação, não só do seu dia, do estado de vigília, como às vezes de vários dias, de preocupações futuras, às vezes de lembranças de vidas passadas. Tudo isso se mistura na nossa cabeça. Quando a alma realmente ela se emancipa com uma certa consciência do corpo físico, ela é capaz de andar no mundo terreno, de interagir entre outras pessoas que ainda estão encarnadas, ou também com pessoas desencarnadas. Ela é capaz de ir a lugares que ela nunca esteve fisicamente. Quando ela volta, o seu cérebro, do lado espiritual, captou muitas informações. Mas o seu cérebro físico,
estava dormindo, estava descansando. Então vai haver uma sobreposição de informações daquilo que a alma experimentou enquanto o corpo dormia e do corpo que nada participou. Normalmente, a não ser que a pessoa tenha uma sensibilidade aflorada para esse tipo de experiência, a pessoa vai lembrar com confusão dessa noite de atividades. Então ela vai misturar fatos verdadeiros com a sua imaginação. Agora, vamos analisar que existem pessoas que o sonho, ele não é tranquilo. Porque essas pessoas sofrem de algumas distonias, dissonâncias, enquanto dormem. São chamadas parassonias. Entre essas parassonias, a mais famosa é o sonambulismo. De sonam, dormir, ambulare, andar. Então, o sistema motor da pessoa, quando nós dormimos, ele fica desligado. Claro que todo mundo mexe mais ou menos. A pessoa está tendo um pesadelo, né? O próprio tórax, quando fica se dilatando, é porque a pessoa está numa sensação de sentimento de enfrentamento ou fuga. Mas, via de regra, a pessoa não sai da cama. No sonambulismo, dormir andando, o sistema motor, ele não para. Então, aquilo que o cérebro projeta, o corpo serve de instrumento. E aí, se a pessoa esteja num estado de consciência enquanto espírito, de semiconsciência ou de inconsciência, o corpo vai refletir os sentimentos dessa pessoa. E aí tem desde casos engraçados até casos trágicos. Lembrando que o sonambulismo não é a única parassonia. Tem o terror noturno, que a pessoa ela acorda gritando no meio da madrugada, sem saber o motivo. Existe, por exemplo, o caso do solilóquio, ou sonilóquio. A pessoa fala dormindo. São coisas diferentes do sonambulismo. Já no sonambulismo, a pessoa sai e faz alguma coisa. Tem casos de pessoas que vão para a cozinha, ligam o fogão, ligam o forno e vão cozinhar. E são capazes até de se alimentarem. Agora imagina, uma pessoa dormindo ligando o fogão. Que tranquilidade para o resto da família, né? Eu colocaria para o resto da vizinhança inteira do quarteirão. Porque envolve uma série de atividades. Tem um caso interessante de uma moça que ela, no estado de sonambulismo, acordou. Quer dizer, do ponto de vista, né, do sonambúlico, ela levanta, liga o computador, pega a sua lista de contatos e sai mandando convite para uma festa. Aí manda para toda a sua lista de contatos. Tipo, curtiu? Desliga o computador e volta a dormir. No outro dia, quando ela acorda, está pipocando e-mail. E aí, que horas vai ser a festa? O que é para levar? Né? Qual dia? E ela, esse povo está doido, deve ser spam. Aí ela vai vendo um por um, e pelo horário, pelos antecedentes de sonambulismo, ela vê que fez aquilo dormindo. Então nós temos um caso, um exemplo clássico de uma pessoa que o subconsciente assume e o corpo vai como serve de instrumento. É um caso relativamente comum esse ambular dormindo até os 5 anos, 6 anos de idade. Se ele se projeta para a fase de adolescente, para a fase adulta, aí ele já saiu do comum. As crianças que os pais sofreram ou sofrem de sonambulismo, elas têm 45% de chances delas também serem sonâmbulos, porque existe o componente genético. E antes que alguém possa estar pensando, é mito essa questão de não poder acordar o sonâmbulo. Agora lembre-se, para acordar uma pessoa, um pouco de carinho, né? Não é batendo palma que a gente vai berrando no ouvido da pessoa, que a pessoa vai sair desse estado. E tem casos
de pessoas que andam e acabam caindo do parapeito do prédio. Infelizmente acontece. Serem atropeladas na rua. Por isso que tem que haver um tratamento e, no caso da pessoa, né, ter uma família, a família tem que cercar de cuidados essa pessoa para que essas coisas não ocorram. Tem até redes de hotéis que as pessoas são treinadas para atender clientes que possam sofrer de sonambulismo. Porque imagina a situação, de repente você está chegando no seu hotel e encontra com um sujeito andando de pijama no meio do corredor. Então tem profissionais em determinadas redes de hotéis que são treinadas para esse tipo de cliente, esse tipo de hóspede que possa ter um problema. Agora, quando nós olhamos na literatura espírita que fala de sonambulismo, vocês vão perceber que não é bem, apesar do vocábulo sonambulismo, não é desse tipo de sonambulismo que Kardec e os demais estudiosos do fenômeno vão tratar. Eles vão tratar de pessoas que, quando o corpo dorme, essa alma consegue se emancipar do corpo e usa o corpo como uma caixa de ressonância. Do mesmo jeito que eu estou falando e tenho um microfone e alto-falantes, essa alma, quando se emancipa do corpo, o corpo, ele assume a postura de um alto-falante daquilo que esta alma está vivenciando. Então, esse é o caso desses sonâmbulos narrados na literatura espírita. Então, por exemplo, são pessoas capazes de fazer uma leitura de textos que são cartões com uma palavra, uma única palavra. Por exemplo, bondade, flor, céu. Aí esses pesquisadores colocavam numa caixa de madeira e fechavam essa caixa, trancavam com chave. A pessoa no estado sonambúlico, ela era capaz de ler as palavras com dificuldade, com esforço, um esforço até bem grande, mas era capaz de ler as palavras que ela não teve acesso, olhando para uma caixa fechada de madeira. Porque ela não lê com os olhos, ela lê com a alma. E para a alma não existem corpos opacos. A alma não tem a limitação das vibrações que nós precisamos dentro de um espectro de luz para a gente conseguir enxergar. Nós não enxergamos o ultravioleta nem o infravermelho. Está fora do nosso espectro de captação. Mas a alma consegue ver. Por isso que a alma consegue enxergar através de corpos. Esses sonambúlicos, eles eram, ou sonâmbulos, se vocês preferirem, eles eram utilizados, por exemplo, as pessoas não tinham raio-x, século XIX. As pessoas não tinham tomografia computadorizada. Então, muitas vezes, os médicos, sabendo que tinham pessoas com esse tipo de sensibilidade, que não se confunde com a sensibilidade mediúnica, não são outros espíritos falando para a pessoa, é a alma daquele sujeito que está vendo as coisas, era capaz de detectar doenças. E às vezes, com a ajuda de espíritos, prescrever medicamentos. Mais uma vez, o sujeito olhava para um corpo e era capaz de encontrar, por exemplo, gordura no fígado. No século XIX, a única forma de você saber se uma pessoa tinha gordura no fígado era abrindo o abdômen dela. Não tinha outro jeito. Se a pessoa tinha algum tipo de problema cardíaco. E essas pessoas ganhavam dinheiro com isso. Tem um caso muito interessante na Revista Espírita de um senhor que sai para fazer o depósito de um dinheiro e desaparece. A família tem uma suspeita. Ele foi sequestrado ou ele foi assassinado. Porque é incomum. Logo no dia que você recebe um dinheiro que você não estava esperando, você vai fazer um depósito bancário, sai com o dinheiro vivo na mão e desaparece.
Procuraram, nada de achar esse senhor. Bom, vamos, então, fazer uso de uma sonâmbula. E essa sonâmbula, ela é capaz de se projetar nesse estado de sonambulismo. Ela entra com facilidade, sem precisar de nenhum intermediário. Esse estado de sonambulismo seria o que nós hoje chamaríamos de transe. Mais uma vez destacando, não se trata de transe mediúnico. É um transe da própria alma, que sai do corpo e enxerga enquanto alma. Ela é capaz de se concentrar na figura desse senhor, sem nunca tê-lo visto, ver o percurso que ele faz ao sair de casa, em Paris. Quando ele está às margens do rio Sena, ele acaba tendo uma apoplexia fulminante, cai no rio, bate com a cabeça e vem a falecer. E o rio leva o seu cadáver. Ela descreve o lugar do ferimento, descreve o lugar onde estaria o corpo. A família vai procurar, encontra exatamente o cadáver, de acordo com a descrição que foi dada, com o dinheiro no paletó. Porque se o dinheiro não estivesse lá, a gente poderia dizer que alguém matou, jogou o corpo no rio. Não, com o dinheiro no paletó. Então, esse caso de transe é que o Kardec, que vem de uma escola, Kardec antes de ser espírita, ele estudou por mais de 35 anos uma ciência da época chamada magnetismo. Magnetismo vinha de uma ideia de que como um ímã pode influenciar um outro corpo, um ser vivo. O ser vivo é aquele que possui ânima, vida, alma. Pode influenciar um outro ser vivo. Daí que se chama magnetismo animal. Mas animal não é de bicho. Animal vem de ânima, de animação, de vida. Então, uma pessoa poderia influenciar uma outra através da doação de energia, e essa outra pessoa, não todos, normalmente uma proporção de 10 a cada 100, entraria num estado alterado de consciência, que na época, no século XIX, eles chamavam de crise. Hoje nós chamaríamos de transe. Então, essas pessoas eram chamadas de crisiacos, ou crisiacas, pessoas com capacidade de entrar nessa crise, nesse transe. Vejam que, por que Kardec foi magnetizador, porque ele estudou 35 anos esses fenômenos, e ele dizia que magnetismo e espiritismo eram ciências irmãs, é que hoje nós temos o passe no centro espírita. Após a palestra, a maior parte de vocês vai se dirigir à cabine de passe aqui ao lado. Ali, nada mais é do que a transmissão desse chamado magnetismo animal. Como existe um componente espiritual, que é o médium, mais o espírito dando passe em quem está ali na frente, se chama magnetismo misto ou passe misto, porque tem a energia da pessoa que está ali na frente, vamos, para ficar fácil de entender, o vivo, e tem a energia do guia daquela pessoa, do mentor daquela pessoa, que está aplicando o passe, do morto. Como tem as duas energias, a energia espiritual e a energia animal, ânima, voltando mais uma vez à raiz da palavra, nós temos aquilo que chamamos de passe misto. Pois bem, algumas pessoas, quando recebiam esse magnetismo, que não é a função do nosso passe, o nosso passe dura 3 minutos por grupo. Esses magnetizadores eram passes de 1 hora, meia hora, 40 minutos. E algumas pessoas que já tinham uma tendência genética, familiar, elas conseguiam entrar nesse estado de crise ou estado de transe. E elas eram capazes de terem acesso a essa outra realidade. Quando essa crise passava, a pessoa saía do transe
via de regra, ela não lembrava de absolutamente nada. Como um sonâmbulo comum. Por isso, o sonâmbulo também. Ele não lembra que andou, ele não lembra que fez, que aconteceu. O susto que ele deu na família inteira, quase que matou todo mundo do coração, ele não lembra. Porque quando ele... só para também, para quem tiver sonâmbulo em casa, o sonambulismo costuma durar o primeiro quarto do sono. Então, o sono é de 8 horas, o sonambulismo normalmente ele vai ocorrer nas 2 primeiras horas de sono. Então, gente, é muito simples. Se você é casado com uma pessoa sonâmbula, de meia-noite às 2 você não dorme. Só ficar de olho, né? Aí o problema é você depois virar sonâmbulo. Porque também um dos fatores do sonambulismo é a privação do sono. Bebida alcoólica, privação do sono, drogas extremamente excitantes, remédios para dormir, podem colocar a pessoa nessa situação. Mas ele não dura a noite inteira. Tem até casos interessantes de pessoas que, como tem atividade motora durante o sono, hoje todo mundo vai dormir. Quem dorme junto com alguém vai dormir preocupado na noite de hoje. De gente que matou o outro enquanto estava dormindo. E detalhe, foi absolvido. Porque ficou comprovado que a pessoa estava numa crise de sonambulismo. Tem um caso interessante que eu vi no documentário, que o sujeito, americano é aquela coisa com arma. Americano adora andar armado até dormindo. O sujeito sonhou que ele estava com uma espingarda no meio de uma floresta e viu um cervo, um veado, passando. E ele estava caçando. Ele viu o bicho, aí apontou e atirou. Pá, matou o bicho. Aí ele vai se aproximar lá do coitado do veado que estava morto, o veado estava agonizante. Aí ele olhou para o bichinho e falou, pô, coitado, vou dar fim ao sofrimento dele. Pegou a galharda do animal para quebrar o pescoço. Ele acordou com a mulher mordendo o braço dele, porque ele estava pegando o pescoço da mulher e virando. Que ele estava em atividade motora, em pleno seu sonho. Tem casos na literatura forense de que ficou comprovado e a pessoa foi absolvida. Não estou dando desculpa para ninguém sair aprontando. Porque isso dá margem à imaginação, né? Ah, então é só dizer que eu estava dormindo, já resolve metade dos meus problemas. Não, mas as pessoas tinham histórico, acompanhamento médico, exames que comprovavam que elas tinham crise de sonambulismo. Aí nós temos uma outra situação, eu falei do sonambulismo natural, que eu acho que o termo sonambulismo não é muito apropriado, ele deriva desses estudos do magnetismo, porque nós estamos falando de um transe mais ou menos comum ao transe hipnótico. Algumas pessoas, elas, quando recebem esse teor magnético, elas entram nesse estado alterado de consciência. Então, esse estado alterado de consciência é chamado de sonambulismo magnético. Então, nós temos 2 situações. No Livro dos Espíritos, nós vamos ter 2. Nas obras de Kardec, nós vamos ter 2. Eu colocaria 3. A primeira, da inconsciência, que a pessoa está sonhando mesmo, e o corpo se move dentro dessa confusão mental que são sonhos. O segundo fator é o sonambulismo natural. A pessoa entra nesse estado de sonambulismo, que é um transe, onde a alma se emancipa do corpo e ela é capaz de, alma, fazer coisas que ela, no seu estado de vigília, não é capaz. Por exemplo, falar idiomas que ela desconhece. Ser capaz de ler e escrever. Tem gente que é analfabeta. E a pessoa com transe sonambúlico, tem casos de pessoas que leem, escrevem, inclusive, em idioma que elas desconhecem. E aí nós temos o sonambulismo magnético. Pessoas que, através dessa doação de energia, desse magnetismo, desse passe prolongado, a pessoa entra em estado alterado de consciência. E aí nós poderíamos colocar um quarto fator, que é o sonambulismo mediúnico, que essa alma emancipada, ela entra em contato com os espíritos
e ela narra, ela serve de instrumento para que os espíritos estão falando, estão mostrando para ela. Então nós temos esses fatores. É diferente, por exemplo, daquilo que nós comumente chamamos no Espiritismo de desdobramento. A palavra desdobramento vem exatamente disso, de um corpo se desconectar do outro. Não é um termo muito apropriado, porque não há uma desdobra, não é um livro fechado que se abre, mas é o termo que está popularizado. Na verdade, o que existe é uma emancipação, ou, como diriam os nossos colegas da projeciologia, uma projeção da alma. Então a pessoa se emancipa do seu corpo, no sentido de se liberta. Não totalmente, porque se libertar totalmente o corpo morre. Ela ainda continua com os laços. Mas o seu corpo, enquanto ela está nesse estado de projeção, de desdobramento, o corpo não se move. A pessoa não fica, dando uma de andarilha, mesmo falando. A alma sai, o corpo continua ali, bonitinho, como se estivesse dormindo. Aí nós temos uma outra situação, que não é uma situação comum, é uma situação já diferenciada. Porque no sonambulismo, os laços que prendem a alma ao corpo, eles ficam muito flexíveis. Existe um estágio que essa flexibilidade é levada ao limite, que no Espiritismo nós chamamos êxtase. Nessa situação, o corpo fica praticamente como se morto estivesse, e a alma, ela vai para outras esferas. E o problema dessas outras esferas é que o nosso mundo não é o melhor dos mundos. O nosso mundo tem muito problema. E de repente essas pessoas se veem em mundos superiores. E para trazer esse cara de volta para cá? É complicado. É que nem você ficar num hotel 5 estrelas, até em Dubai, 6 estrelas, e depois voltar para a kitnet. O povo não quer voltar. E os laços que prendem ao corpo, aquela alma, são, assim, mínimos. É quando essas pessoas são chamadas, e a Igreja Católica é cheia de narrativas nesse sentido, são os estáticos. Aquelas pessoas que ficam não estático porque está parado, mas porque está em êxtase. E ali essas pessoas narram viagens que elas fizeram ao 7º céu, que tiveram com Nosso Senhor, mas porque quando ela volta, ela tem a experiência da alma, mas também tem as projeções dos seus desejos, da sua imaginação. Por isso que nem tudo que a pessoa fala numa situação dessa, como também o médium. A gente tem que tomar muito cuidado e peneirar bastante. Porque tem um componente ali da nossa imaginação, tem um componente do nosso desejo, tem um componente da nossa expectativa, que vai se misturar com a experiência. Então, essa experiência seria do êxtase. Na literatura feita por Kardec, normalmente o êxtase ele vai estar associado à ida para mundos superiores. Mas me parece que, pelo que a gente vê de outras experiências, de outras narrativas, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, ela também narra a ida dela ao inferno. Mas vejam, é uma santa católica, final da Idade Média, começo da chamada Idade Moderna, com todo o atavismo da sua época. Então, ir para uma região inferior do ponto de vista espiritual vai trazer para essa pessoa a imagem com que ela está acostumada. Por isso que dificilmente um muçulmano em êxtase vai ter uma experiência com Nossa Senhora, porque não faz parte do âmbito cultural dele. Dificilmente um cristão em êxtase vai ter uma experiência dizendo que viu Brahma, porque não faz parte do arcabouço cultural dele.
Então, o hindu vai ver Brahma, o cristão vai ver Jesus Cristo, o muçulmano vai ver Alá. Da mesma forma que nós vamos ver, se é espírita vai ver o umbral, se é cristão, católico vai ver o inferno ou o purgatório. Porque nós não podemos tirar dessa pessoa seu arcabouço cultural. Nós somos impregnados dessas experiências. Não existe um cérebro espiritual destacado do cérebro material para o encarnado. As duas coisas, elas se comunicam. Então, essas duas experiências, elas estão juntas. Por isso que o pessoal diz, né, que quem tem aquela mediunidade ostensiva não é normal. Mas tem como ser normal se o sujeito tem um pé no mundo espiritual e um pé no mundo encarnado? A maioria de nós só tem os dois pés aqui. Quando morre, tem os dois pés lá. O médium ostensivo, ele tem um pé aqui e o outro lá. Ele realmente, ele sai do nosso padrão da maioria. Porque o padrão da maioria é o padrão de normalidade. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Na Idade Média, na Espanha, o padrão de normalidade era queimar herege. É uma coisa boa ou normal? Não, mas era o normal. Estar com um pé no mundo espiritual, e no caso do Chico Xavier, põe pé nisso, e um pé na terra, é uma coisa normal? Não, senão todo mundo teria uma mediunidade igual do Chico. Todo mundo teria esses fenômenos de sonambulismo, seja ele natural, seja ele magnético. E a gente não é assim. Então são casos de exceção, casos excepcionais. O que nós estamos estudando aqui, mesmo o sonambulismo, esse patológico da parassonia, ele é um caso excepcional. De todo mundo que dorme, quantos sai andando no parapeito do prédio? Pouquíssima gente, graças a Deus. Senão não tem nada que fazer, ir para debaixo do prédio e ficar olhando, né? Então são exceções, não são regras. Na época de Kardec era interessante, porque, e mesmo no Brasil, quando chega, vamos falar primeiro de Kardec na França, esses sonâmbulos que tinham essas crises, esses estados de transe, eles eram acompanhados normalmente de um magnetizador e eles cobravam consulta, cobravam pelo espetáculo. Aqui no Brasil, quando surge o Espiritismo, porque o Brasil tem essa ancestralidade mediúnica, tanto com os povos indígenas, quanto com os imigrantes negros que vinham para o Brasil como escravos, vinham contra a sua vontade. Quando quando começaram a serem compostos os primeiros grupos espíritas no Brasil, é interessante a gente pegar jornal da época de classificados. Fulano de tal, magnetizador com médium sonâmbulo, não é espírita. Fazia questão de diferenciar. Por que isso? Nós encontramos no livro Os Intelectuais e o Espiritismo, de Ubiratã Machado. Porque, para as pessoas, qualquer atividade mediúnica era coisa da periferia das cidades. Era coisa de terreiro. Então, eles faziam questão de separar sonambulismo, magnetismo, de qualquer coisa que fosse mediúnica. Mesmo que fosse uma proposta mediúnica diferente do que havia no Brasil colonial. Eles não queriam saber. E, para a gente fechar esses estados de emancipação da alma, se vocês estiverem curiosos, deem uma olhada no item 455 do Livro dos Espíritos. Também tem um livro que fala de diversos fenômenos, inclusive esses, que é No Invisível, de um grande estudioso do Espiritismo chamado Leon Denis. E tem um outro também, de um outro grande estudioso chamado Espiritismo perante a Ciência, Gabriel Delany, que foi contemporâneo de Kardec. Nesses estudos, aí tem um outro fator que muita gente confunde com vidência, que é a chamada dupla vista ou vista dupla. E aí cabe uma diferenciação. Vidência é você enxergar pessoas que já morreram. Então você está enxergando espíritos. Ou mesmo que seja do encarnado, por exemplo, que está emancipado, está desdobrado, você está olhando para a alma dele fora do corpo. Então esse é o estado de vidência. O estado chamado dupla vista,
ele se diferencia porque a pessoa é capaz de ver coisas que não estão próximas dela. A pessoa é capaz de enxergar fatos que estão ocorrendo à distância, no momento que eles estão ocorrendo. Tem um caso muito clássico que é de Apolônio de Tiana. Apolônio de Tiana, ele foi considerado um grande filósofo, um grande operador de milagres, que a definição é taumaturgo, que no mundo pagão, a figura dele chegou a rivalizar durante muito tempo com Cristo, com Jesus, em termos de feitos. Com a diferença que Jesus tem pelo menos 4 testemunhos escritos, que são chamados evangelhos canônicos, e Apolônio de Tiana só tinha uma biografia de um sujeito que viveu muito tempo depois dele, chamado Filóstrato, que escreve para uma imperatriz romana, a história de Apolônio de Tiana. E uma das situações que o Filóstrato descreve é que Apolônio estava fazendo uma prédica e ele para e diz assim: o imperador Domiciano acaba de ser assassinado por um liberto. E volta do transe. Ele estava em outra região, estava na Ásia Menor, naquilo que nós chamaríamos de Capadócia, e o imperador foi assassinado em Roma. Então vejam, ele estava o que hoje seria a Turquia, o imperador estava em Roma, na Itália. As pessoas guardaram aquela informação. O primeiro navio que veio de Roma, as pessoas ficaram curiosas e foram perguntar. E o assassinato do imperador Domiciano se deu exatamente como Apolônio de Tiana havia narrado. Então nós não estamos aí diante de um fenômeno de vidência. Nós estamos aí com um fenômeno de emancipação da alma, conhecido como dupla vista. A pessoa está vendo na Turquia o que está acontecendo em Roma. Tem um outro caso também, até considerado um dos predecessores do Espiritismo, que é do século XVII, chamado Emanuel Swedenborg, sueco. Ele está num jantar com 16 pessoas. Uma das 16 pessoas era o filósofo Kant. E ali, no jantar, está tendo um incêndio numa determinada cidade que ficava a centenas de quilômetros da onde ele estava. Aí Kant vai apurar. E ele diz quantas casas da rua foram incendiadas e aonde o incêndio parou. Quando eles recebem notícias daquela cidade, a descrição bate no horário e na narrativa. Esses não são casos de ver espírito, são casos de uma vista à distância, que é chamada dupla vista. A base desses fenômenos, o fenômeno desse transe sonambúlico, do êxtase e da dupla vista, a base é a mesma. É a emancipação da alma. O que difere é como essa alma vai se emancipar. Dito isso, uma ótima noite para vocês. Bons sonhos.